Sejam muito bem-vindos ao Pod da BAC. Aqui, toda semana, você vai viver histórias emocionantes e com líderes inspiradores do empreendedorismo, na influência digital, empresas e muito mais. E hoje eu estou muito feliz de receber o meu convidado, o ilustre. Que honra ter você aqui, Andréa Matarazzo. Aline, para mim é um prazer estar aqui e é uma honra para mim. Você que foi mentora de redes sociais para mim, de descobrir através de indicações da Renata e da Fátima Scarpa, amigas queridas minhas, e foi um privilégio ter te conhecido e acompanhado esse seu sucesso extraordinário. Ai, eu que agradeço, fico até emocionada. Então, nós vamos receber o Andréa Matarazzo, uma figura notável com uma carreira distinta que abrange tanto o setor público quanto o setor privado. Ele serviu como vereador em São Paulo, ocupou cargos importantes como secretário de Estado da Cultura e secretário municipal de coordenação das subprefeituras de São Paulo. Além disso, Matarazzo atuou como embaixador do Brasil na Itália e ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do Governo da Presidência da República. No setor privado, é importante dizer que ele presidiu a metalúrgica Matarazzo S.A. e desempenhou papéis financeiros significativos em várias empresas. Atualmente é o presidente da S.A. Matarazzo Holding e está envolvido em várias atividades ligadas à indústria, comércio e cultura. Preparem-se para uma conversa enriquecedora sobre sua carreira multifacetada e suas perspectivas sobre a política, negócios e cultura. Então eu vou começar. Quem é Andréa Matarazzo? Olha, Aline, um cidadão paulistano, né, apaixonado pela minha cidade, muito grato, inclusive, por tudo que o Brasil e São Paulo proporcionaram à minha família. Eu acho que fui privilegiado em termos de oportunidades que eu tive na vida, tanto profissionais como pessoais. Então, eu sou, diria, um paulistano realizado, que sempre procurou fazer aquilo que gosta e sempre procurei atingir objetivos muito maiores do que eu imaginava que poderia, mas você põe a meta alta para poder chegar lá. Isso é importante, e é subir cada vez mais a meta, e aí vai se desafiando cada vez exatamente. Mais também, né, Andréa? Agora, a família Matarazzo, ela teve um papel crucial para o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Como você vê esse legado e a importância de tudo que a sua família construiu aqui? Olha, vejo de duas formas, com muito orgulho e com muita responsabilidade, porque eu, pelo menos, acho que nós não podemos deixar a peteca cair. Claro que tem que entender que são tempos muito diferentes. E a minha família, efetivamente, deixa um legado muito grande, seja na industrialização do país, a Matarazzo, através do Francesco Matarazzo, do irmão dele, André, mas principalmente ele, como grande gênio, criou o que foi o maior complexo industrial da América Latina. Né? Hoje sou presidente de uma das empresas que, nas divisões todas, ficou conosco. Então, esse é um aspecto, mas o legado, eu acho que o mais permanente é o legado na área cultural, criado pelo Titilo Matarazzo, que era o Francisco Matarazzo, sobrinho, que eu tive o privilégio de conviver muito, era irmão do meu avô, não tinha filhos, e eu, por ser da quarta geração mais velho, era muito ligado a ele, meu pai também. Titilo Matarazzo construiu aqui em São Paulo a Fundação Bienal de São Paulo, porque ele entendia que, até para os negócios também, o Brasil precisava se projetar no mundo. Ele achava que a cultura era uma forma de você levar o Brasil para o mundo. Então, a Fundação Bienal foi construída por ele, à imagem e semelhança da Bienal de Veneza. E fez aqui em 51 a primeira Bienal, e ele bancou essas bienais até a morte dele, em 77, numa época que não tinha Lei Rouanet. Fez o Museu de Arte Moderna, o MAN, que está lá. Depois fez o MAC, todos com o acervo dele. O MAC, quando ele fez com a USP, fez na USP, doou para a USP, era um acervo de 700 obras, inclusive o único autorretrato de Modigliani, alguns dequíricos, uma escultura. E quando eu fui embaixador na Itália, a Itália sempre manifestava o desejo de comprar de volta, que era o grande cavalo do Marino Marini. Enfim, fez a Companhia Vera Cruz de cinema, Teatro Brasileiro de Comédias.
Quer dizer, tudo isso ficou. Né? E ele sempre dizia que era a forma de retribuir o que o Brasil tinha dado. E eu perguntei uma vez, mas tio de Tira, mas por que doar tudo? Né? Deixa para nós algumas dessas obras. Ele falava, até ele tinha uma forma engraçada de dizer, ele falava, olha, os bobocas que vão na minha casa ou que eventualmente irão na sua, podem ver isso em qualquer lugar do mundo. E a população de São Paulo não pode. Então, acho que esse é um legado que eu dou muita importância e procuro até hoje dar continuidade. Sim. Obviamente de forma muito diferente, mas eu acho que minha participação na área pública foi muito em função disso, para tentar, vamos dizer, dar continuidade num trabalho de uma outra forma, mas sempre em prol do nosso país, da nossa sociedade. Eu vejo muito a sua família como um dos grandes pilares da construção da cidade, como uma locomotiva que levou e o peso da responsabilidade. Sem dúvida. Tem. Isso eu não tenho nenhuma modéstia. Digo, sabe que o Parque do Ibirapuera foi idealizado e feito pelo Titilo Matarazzo também. A própria cidade universitária, o projeto, quando ele foi presidente da Comissão do Quarto Centenário de São Paulo. E se você anda por São Paulo, vamos dizer, no Brasil, mas na cidade de São Paulo, se olhar o que é o Parque do Piqueri, no Tatuapé, que é uma beleza, era uma área da Matarazzo, o que era uma chácara de fim de semana deles. O Parque Trianon, poucas pessoas sabem, inclusive que chama Tenente Siqueira Campos, mas foi uma doação do meu bisavô para a cidade. Olha que curioso. Né? Que é uma beleza. Então, o MAC, o MAN, todas essas coisas, quando você anda por São Paulo, a gente percebe que foi uma família, o próprio estádio do Palmeiras também, não podemos esquecer. Eu até ia comentar disso. Que teve uma participação muito grande, porque eram pessoas muito atuantes, né, nos diversos setores. E o que me chama a atenção é o fato de todos vocês da família ter essa responsabilidade e entender muito sobre a cidade de São Paulo. Eu lembro durante as nossas mentorias, inclusive, quantas vezes conversamos sobre a cidade e o que me encanta é o seu conhecimento, como você conhece. Eu até falava para vocês, você tem que ser um influenciador da cidade de São Paulo. Porque realmente eu sinto que tem uma conexão muito forte. Tem, muito forte. Eu nasci, cresci aqui e sou bastante urbano, principalmente hoje em dia. Quando jovem até gostava muito do interior. Mas aprendi isso com meus... Olha, eu tinha 14 anos, eu ia na casa do tio Titilo aos domingos, almoçava com ele, aí ele me fazia guiar. Ele tinha um Galaxy enorme, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, guiava. Naquela época, ele ia do lado e ele ia me fazer, saímos na Avenida Paulista, ele me fazia ir lá para o Ibirapuera, sempre dar a volta no Ibirapuera, e depois, andando pela cidade, me contando as coisas. E São Paulo, Aline, ela é uma cidade que ela é esta coisa gigante, muito recente. Sim. Você imagina o seguinte, eu não sou tão velho, né? Mas eu, quando era pequeno, eu morava na rua Embaixador José Roberto Macedo Soares, do lado da igreja do Perpétuo Socorro. Lá tem uma rua, Cesário Coimbra, ainda era de terra, para você ter uma ideia. Não a que eu morava, mas entre a Mariana Correia e onde uma rua de terra. Eu ia todo dia de manhã com a governante, pequeno, devia ter 5 anos, eu nasci, isso era anos 60, tinha 5, 6 anos. Mas imagina que eu saía de casa, atravessava a rua Iguatemi, que era de paralelepípedo, passavam os papa-filas. O que era um papa-fila? Era um cavalo mecânico de caminhão, Fenemé, né? E engatado nele era como se fosse um ônibus, uma carroceria de ônibus, que chamava-se papa-fila, um ônibus puxado por caminhão. Atravessava a Iguatemi, íamos para uma chácara da minha prima Graziella, que a gente ia lá. O meu pai criava lá uma onça pintada, um viveiro enorme. Estou falando em 1964, 65. Sim. E nós íamos andando, ela tinha umas castanheiras, comendo castanhas portuguesas, íamos até a margem do Rio Pinheiros. Isso era uma chácara, hoje é o Shopping Center Iguatemi. Nossa. E saía de lá... Não dá nem para pensar, né? Não dá para pensar. Ia para a Rua Iraci a pé, e a Rua Iraci, sim, de terra.
tinha uma senhora que criava cabras e todo dia me obrigavam a tomar leite de cabra. Eu tenho horror a queijo de cabra até hoje, acho que por causa disso. Então você imagina, isso eu estou falando de São Paulo, anos 60 e pouco. Então, não tinha esse gigantismo de hoje. E depois, por gostar da cidade, por ter trabalhado na prefeitura, realmente aí eu vivi a cidade 5 anos, 24 horas por dia, posso te dizer, porque eu tinha paixão pelo que fazia. E até pegando esse gancho da sua paixão, como que foi para você esse desejo, esse clique que você teve durante a sua trajetória de entrar na vida pública? Como que foi isso? Você sabe que é muito interessante isso daí. Eu até ouvindo um dos seus podcasts, o que me motivou, né? Minha família tem horror à política, sempre teve. Exato, não teve essa história, né? O histórico. Não, ao contrário. A pessoa mais próxima minha que fazia política, mas num estilo que não era o meu, era o Paulo Maluf, que, vamos dizer, ele cresceu, minha mãe é como se fosse irmã dele. Sim. Mas você sabe como é que nasceu isso? Um dia meu pai fez um jantar para o ministro da Indústria e Comércio do, acho que era o governo Médici. Ele se chamava Pratini de Moraes. Marcos Vinícius Pratini de Moraes. Eu tinha 15 anos de idade, participei 14, lá participei desse jantar, e o Pratini, todo mundo falava, né, porque o mais jovem ministro da República, já tinha 28 anos de idade. E eu falei, eu um dia vou ser ministro com a idade desse cara. Eu achei o máximo aquilo. E olha que coisa interessante, não fui ministro com a idade dele, fui ministro com 40 anos e fui ministro junto com ele. Olha que coisa. Ele foi ministro da Agricultura do Fernando Henrique, eu era de comunicação. Mas o clique foi nisso e muito de ver que para você poder fazer as coisas que eu tinha, vamos dizer, interferir, mudar, melhorar a vida das pessoas, só a área pública. Aí a área privada você não consegue. É muito, vamos dizer, consegue, claro, mas é um alcance mais limitado nas empresas, etc. E eu decidi ir para a área pública. O meu primeiro cargo público foi o professor José Goldenberg, que eu encontrei essa semana no shopping em Iguatemi, um dos homens mais inteligentes do Brasil. Fui ser assessor especial dele no Ministério de Educação, no governo Collor. Olha. E foi minha primeira experiência. Foi ótimo. Quantos anos você tinha ali? Olha, isso foi em 90, né? Eu sou de 50, tinha 35 a 34 anos. Eu era presidente da Metalúrgica Matarazzo. Aí eu saí, deixei eu era controlador já nessa época, deixei tinha um diretor-presidente no meu lugar, e fiquei lá com ele e vivi aqueles 2 anos do Collor muito de perto, muito intenso, que foi muito interessante, e como assessor especial. Te digo por que eu estou enfatizando isso. Porque na vida pública, contrariamente ao que a meninada acha hoje, você tem que fazer carreira. Não dá para cair de paraquedas nos cargos de prefeito, de governador. Isso é muito importante. Não. Isso é fundamental. Se você, para gerenciar uma loja de supermercado, você tem que passar pela gôndola, depois tem que gerenciar a marca, cuidar da loja, aí vai ser gerente. Você imagina para você administrar uma cidade de 12 milhões de pessoas, ou um estado, ou um país. Então, isso, para mim, ficou muito marcado por algumas coisas que me serviram para a vida inteira. Uma delas, o Goldenberg me falou uma frase, eu achei sensacional. Falou, André, quando a gente for para o ministério, não leva coisas pessoais, porque quando a gente chega, todo mundo vai te ajudar a levar para cima. Na hora de ir embora, você vai ter que carregar tudo sozinho. Isso foi um aprendizado, um grande aprendizado. Que eu já tinha muito na vida privada, porque isso me falava muito pela origem da minha família, pelo poder que teve, sempre também me ensinaram muitas coisas. E aí, do meu avô libanês, tinha uma frase inteligente, falou, lembra que a única coisa que não te tiram é o que você tem na cabeça e o que você tem no coração. Todo o resto, como vem, vai. Então, muita humildade, muito estudo e muita consideração pelo outro. Então, esse aprendizado do Goldenberg foi muito importante. Isso de um lado. Do outro lado, eu vi o Collor, que hoje todo mundo fala, o Collor, Pichon, enfim.
coisas muito importantes. E o Ministério da Educação, por exemplo, deixou o Goldenberg, teve autonomia Sim. absoluta. Sim. Lá nunca teve nenhum pedido de nada que não fosse, e nunca ele deixou de apoiar tudo aquilo que deveria ser feito. Mas lembrar, Fernando Collor assumiu o país com 39 anos de idade. É verdade. Com 39 anos de idade, você está numa fase da vida que você briga por 60% das coisas e discute 40% das coisas. Para ser presidente da República, aí eu aprendi depois com o Fernando Henrique, tem que estar numa fase da vida que você briga por 10% das coisas e discute 90% das coisas. O nome disso é maturidade também, né? Claro. Eu acho que é fundamental. Então a gente via o Collor, você percebia assim ele indo na direção mais ansioso, talvez, né? Um pouco voluntarioso, voluntarioso, sem Sim. experiência, uma experiência muito limitada de um príncipe Sim. num estado pequeno, nordestino, Sim. E envolvido aí por toda tudo aquilo que envolve o poder, tudo de ruim que envolve o poder. Sim. Né? E não soube entender isso. Então esse foi meu primeiro cargo, né? Sim. Lá com o Goldenberg, que foi sensacional. E depois eu vi, por exemplo, na hora que a mudança do Brasil passaria pela educação, Sim. isso era essencial, né? E vi que a minha vocação e o meu prazer era a área pública. Aí eu decidi que lá ficaria, na área pública, Sim. era onde eu ia focar e ia me dedicar, sem abandonar a empresa, obviamente. Sim, mas é curioso essa chave, né? Porque a sua família ela tem um gatilho muito forte de liderança, de gestão, de indústria, de empreendedorismo, e realmente você ter puxado esse clique para a área pública, realmente, se você sabe pensar, que o que foi bom, que eu levei todas essas características para a área pública. Mas uma coisa eu acho que é muito importante a gente dizer, né, Aline? Eu sou filho único, homem. Sim. Né? Então, para fazer isso, eu também me preparei. Claro. Não é assim que eu, de repente, deu na louca. Não. Eu, já na empresa, então vamos começar pelo privado. Você vai me cortando, né? Tá, porque eu me entusiasmo. No privado, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque também, aí de família de italiano, todo mundo dizia, não adianta, não vai trabalhar fora, tem que começar por baixo, aquelas coisas. Eu me lembro que eu fiquei segunda época no colégio, uma vez a minha mãe, libanesa, dura. Aliás, sou fã da sua mãe. Ela me fez, um dia ela falou, amanhã você começa a trabalhar no banco auxiliar. Eu falei, mas como? Todo dia, de tarde, na agência da Rua Augusta, todo dia à tarde eu ia lá, tinha que ficar entregando cartas pela região. Era um office boy. Sim. Castigo. Mas foi interessante, porque... Te deu uma noção de trabalho também. De disciplina. Disciplina. Né? Mas meu primeiro emprego aí foi no Bradesco. Eu entrei como estagiário e fiquei. E uma disciplina que eu acho que hoje em dia é um erro. Na época, eu me lembro que a primeira coisa que tinha lá as regras do Bradesco, não podia usar terno claro, tinha que ser terno escuro. E a primeira coisa, veio minha carteira de trabalho, veio clipado um papelzinho junto. Mandaram o estagiário cortar os cabelos. Não podia usar barba nem cabelo em cima da orelha. Não, mas veja, era o seguinte... tem que aceitar as regras. Ninguém está te obrigando. Claro. Senão... Tchau. E junto vinha o Estatuto do Banco, que estava escrito lá que só poderia ser diretor do Banco Bradesco quem tivesse no mínimo 20 anos de casa. Então você olhava aquilo, na época o banco tinha 50 mil funcionários, eu olhava aquilo e falava, opa, é isso que eu vou chegar lá. Então corta o cabelo, bota o dedo. Não, o fato de não podia ser gente de fora, era obrigatório que fosse alguém de dentro do banco. Então, você decide. Bom, sim. Então foi muito bacana. Trabalhei com o seu Francisco Sanches, que era um dos vice-presidentes, um amigo querido até hoje, está com 95 anos, está bem, e aprendi muito. Quando eu fui para a empresa, eu trabalhei no Grupo Matarazzo e aí fui para a minha empresa que era associada com o Grupo Americano. E lá nós tivemos muitos problemas societários. A família sempre foi muito grande. Sim. Neste período, eu me preparei para o que eu queria. Claro. Então, por exemplo, tinha que arrumar a empresa. O Grupo Americano queria ir embora. Eu acabei comprando a parte dos americanos. Me endividei muito, num período horroroso.
E aí os tios meus também queriam sair. Acabei comprando. Então, aí equacionei um pouco isso, profissionalizei a empresa. Então, quando eu decidi sair, também eu falei, bom, eu vou sair, mas eu estava com a empresa, ela estava apertada, sim, mas encaminhada, e eu tinha posto um executivo que veio desse grupo americano, que eu tinha certeza que ele faria melhor do que eu o que tinha que ser feito. Porque eu não ia ter coragem de tirar algumas pessoas. Sim, tomar algumas decisões, mais difícil. Cortar alguns privilégios difícil. Da própria família. Claro. Então, eu acabei ficando, na época, com o controle da empresa, junto com um primo meu, mas me permitiu, e foi até bom o meu afastamento, de certa forma, para ter ido para Brasília. Porque depois voltei... e fui fazer a campanha do Fernando Henrique. E é curioso porque você vê a importância também pelo fato de você já ter a empresa, você conhecer as dores, entender as dificuldades. Isso faz toda a diferença de uma pessoa que entra na vida pública e o que a gente comentou, que já quer um cargo alto, que não passa pela base e não tem essa vivência, essa experiência de viver as dores reais que a gente vive quando tem uma agência, uma empresa, enfim. E área pública. Então, isso é outra coisa interessante, que eu falo da sorte que eu tive com algumas coisas. Então, aí saí lá de Brasília, voltei para a empresa, não estava lá, o controle era meu, não precisava cargo, tinha lá o executivo, também não queria atrapalhar. Nesse período, arrumando a campanha do Fernando Henrique se elegeu, era o Fernando Henrique e o Covas, governador de São Paulo. Eu era para ser ministro de Indústria, no primeiro governo Fernando Henrique. Deu um problema lá, político, e não deu para ser. E o Covas me convidou para ser presidente da CESP, aqui em São Paulo, que era a Companhia Energética de São Paulo, a segunda maior empresa do país. Tinha a Petrobras, terceira, Eletrobras, e aí era a CESP, que estava quebrada. Eu aceitei, e foi muito interessante. Eu sempre falo, foi males que vêm para bem. Quando eu fui ser ministro, eu falei, graças a Deus que não deu certo a primeira vez, porque aí eu passei 3 anos na CESP, foi dos cargos que mais me realizou, porque fiz uma reestruturação maravilhosa, um turnaround nela, graças ao governador Covas, que deu carta branca, inclusive na escolha de diretores. Mas a CESP era um gigante, mas era uma empresa que eu conhecia os mecanismos de tocar uma empresa, mas já era uma empresa estatal. Então, me obrigava a negociar com a Assembleia Legislativa, me obrigava a Tribunal de Contas, uma série de coisas. Mas a imprensa era a imprensa de economia. Bom, depois, no último ano, o Covas me convidou para acumular com a Secretaria de Energia, que era a administração direta, muito diferente da CESP. CESP, os profissionais eram concursados, mas CLT. Sim. Realidades diferentes. Muito diferentes. A administração pública direta, a cobertura de imprensa já era jornalista de política. A pauta é outra. O Tribunal de Contas diferente, a Assembleia diferente. Então, eu fui aprendendo a lidar com essas coisas. Porque quando eu cheguei em Brasília... É tudo uma questão de experiência também. Mas é muito vivenciar importante. Isso e ter ter toda a visão do negócio. Posso te assegurar o seguinte, se eu tivesse sido ministro de cara, eu não teria durado 6 meses. Olha aí. Mas com certeza, porque quando eu fui ministro, aí não era jornalista que cobria, não era o jornalista de política aqui de São Paulo. Era Dora Kramer, Tereza Cruvinel, Cristiana Lopa, todas umas feras que estavam em Brasília há anos, que conhecem. E lidando com um congresso, onde você tinha os senadores, todo senador já foi governador de estado, prefeito, só com gente muito experiente. Então, essa carreira, ter ocupado os cargos... É uma construção, na verdade, Andréa. Foi essencial para eu ter tido sucesso, principalmente não sendo de uma família de políticos. Exatamente, é uma construção. Por isso que um pouco dessa... eu vejo hoje em dia como a política está se transformando e se transformou, mudou muito se comparada a antigamente e tem que ter um pouco dessa
passo a passo, construção para você conseguir se destacar. Claro, né? como numa empresa. É que numa empresa, e não adianta, exato. cara, porque a gente ouvia muito, né? Porque no setor privado é assim. Bom, ótimo, o setor privado é assim, só que no público não também é assim. Mas deveria ser. Não deveria ser. São animais diferentes. É como uma zebra e um cavalo. Eles são parecidos, mas não cruzam. Não cruzam. Não cruzam, porque quando você fala em empresa privada, você está olhando, focando o quê? Seu objetivo é lucro fundamental. O lucro do acionista. Isso. Que são meia dúzia. Isso. Então, o individual prevalece sobre o coletivo. Na área pública, não. O coletivo prevalece sobre o individual. E é sempre o interesse público. Isso que está em falta no Brasil. As pessoas esquecem isso. Né? Que você não pode pensar de forma individual e a prevalência é sempre do interesse público. Do interesse coletivo. E falando um pouquinho, você comentou sobre o Covas, eu queria saber qual a influência, como que o Fernando Henrique, o Covas e o Serra influenciaram na sua vida política? Posso te dizer, Aline, na minha formação política e intelectual, acho que 80%. Porque eu vinha com uma visão de uma família de origem europeia, de um lado, e libanesa de outro. Então, culturalmente, em termos de cultura clássica, bacana. Estudei em escola inglesa, depois no Dante Alighieri. Eu sempre falo, eu tive todos esses privilégios graças à minha família. Aí não foi conquista minha. Porém, me faltou muito, isso eu reconheço hoje, na parte acadêmica. Eu era péssimo aluno. Eu não gostava de estudar. Quando, justamente, com o Goldenberg, o que mais começou a me fascinar era o conhecimento e a visão de mundo. Uma visão com um olhar mais social, uma visão mais realista do Brasil. Então, aí, o Fernando Henrique, a Ruth Cardoso, tiveram um papel para mim, mas não, extraordinário na indicação, primeiro nas conversas, na visão de mundo. O Mário Covas, na operação pública e política. Com ele eu aprendi, por exemplo, o Covas, que você pode fazer... Eu fiz o gerenciamento da CESP com mais dureza do que eu fiz na minha empresa. E o Covas era um político. Exatamente. E nunca me pegou um telefone para questionar ou falar não demite aqui, ou demite esse, ou põe tal pessoa. Nunca, ao contrário. Falou, Matarazzo, eu vou cobrar resultado. Né, que ele queria que tinha que sair do aperto. E o Covas mostrou quanto é importante ter convicção. Você não pode ceder pela demagogia, você tem que ter convicção. A liderança vem da convicção. Mesma coisa o Serra, com aquele jeito dele. Se você reparar o Serra, ele é um antipolítico. Ninguém vê o Serra falar, ele é simpático, carrega a criancinha, fica sorrindo o tempo todo. Todo mundo sempre fala, ele é sisudo, difícil, não sei o quê. Por quê? Focado no interesse público. E estilos, o que é bacana é que os três têm estilos muito diferentes. Que para mim foi muito importante. O Fernando Henrique é um homem totalmente focado no interesse público, com uma visão social do mundo que a mim me orgulhava, porque aí quando fui embaixador e fui ministro dele, nas viagens eu participei do encontro da Terceira Via em Florença, que era o Clinton, o Jospin, o Blair, o Schroeder, o D'Alema da Itália e o Fernando Henrique. Ele deu um show lá, e você olhava os currículos, o dele e o do Clinton eram e o da Ruth e da Hillary também. Então, essa coisa de ver o quanto o conhecimento era importante, porque na hora de tomar uma decisão, você olhava o Fernando Henrique, então ele tinha a caixa de ferramentas dele era gigantesca, porque pensava em tudo, ele tinha tinha uma visão geral, holística extraordinária. E um conhecimento também. Então, ele é uma o Serra, a obsessão também, e de fazer. Então, para mim, foram três figuras muito... E o Montoro também. Aí o Montoro, acho que o Montoro é o pai de toda essa formulação do PSDB, da minha origem, e que não é esse PSDB que as pessoas gostam de criticar, acham que... Não, o PSDB tinha um projeto de país quando o partido foi feito. E, infelizmente, se esgotou. Mas mudou lá atrás... muito, né? Ele nasceu com esse propósito. Nasceu com esse propósito e para justamente enfrentar permanentemente o PT, que eram correntes muito diferentes, né? A social-democracia,
que era onde se inspirou o PSDB, e que o Fernando Henrique depois trouxe mais para o centro na aliança com o PFL para poder fazer as reformas que o Brasil precisava. O liberalismo, todo mundo fica falando hoje, eu vejo que muitas vezes me chamam, o que é que me chamaram outro dia numa rede de socialista Fabiano, eu achei bacana. Eu falei, puxa, eu até fico orgulhoso, porque quando eu era do PSDB, diziam que eu era de direita. Mas eu perguntei para o cara, falei, me diz o seguinte, quando eu estava lá na frente da Bolsa, eu, Mário Covas, a privatização da CESP, nós estávamos tomando pedrada de sindicalistas, tropa de choque na porta, etc., privatizando a CESP, onde é que você estava? Estava sentadinho no sofá, vendo televisão e xingando a gente, provavelmente. Então, acho que esse modelo, essa modernização do Brasil passou muito por essas formulações, por esse período que eu tive esse privilégio de participar e viver. Claro, viver. E, assim, é interessante ver como a política mudou. Né? Ah, não, mas muito. Muito. Não estamos falando de 20 anos atrás, 15, 10 anos atrás. Mudou de qualidade. Mudou muito. O perfil, enfim. Houve uma mudança significativa nessa trajetória. Acho alguma responsabilidade o PSDB também teve de impedir que novas lideranças no próprio partido surgissem. Né? Ficaram muito tempo reservando cadeiras, vamos dizer. E o Brasil nisso perdeu. Hoje você percebe comparativamente a falta de lideranças. Por quê? Porque as pessoas não têm mais convicção. Não tem convicção e não tem originalidade, Aline. Todo mundo, com o negócio de rede social, também todo mundo acha que o mundo é um Instagram, que não é. Não, tem muito mais no offline. Não é que tem muito mais. E que as pessoas são todas diferentes. É que, infelizmente, todo mundo olha aquilo, acha que tem que ser aquilo, vai ficando todo mundo igual. Por isso que tem do 1 milhão de pessoas que estão no Instagram, sei lá quantas são, 1 bilhão, 990 milhões tem 100 seguidores, 150 seguidores, e tem lá umas centenas que são os originais, esses têm 1,5 milhão, 2 milhões, e isso bate com o que você comentou agora da tal convicção, né? Que chamou sua atenção, a convicção que você comentou do Covas. Convicção. A pessoa não pode fraquejar, principalmente no mundo político, e principalmente, a gente está falando até das mídias, mas a pessoa que tem autenticidade, a pessoa que ela tem uma convicção e ela é muito... Aquelas pessoas sem personalidade, que quer copiar, que não tem profundidade, não tem como durar. Eu dou um exemplo. Você veja as figuras. Esquece as figuras que ficam lacrando na internet o tempo todo, que tem seguidor, mas aí não tem engajamento, é aquela coisa da lacração. Mas as pessoas que são meio fora da caixa e que têm convicções e que não cedem. Outro dia eu ouvi, aliás, eu vou dar um exemplo, porque até... Eu aprendi, porque a gente tem a cabeça, o mindset da gente meio focado em algumas coisas. Então, e você tem tanta informação que você procura selecionar. Mas um dia eu vi a Jojo Todinho num programa de televisão. Eu fiquei encantado com ela. Primeiro, a vontade de evoluir, de crescer, fazendo faculdade, quer fazer. E a meta dela era isso. Fazer o exame de OAB. Bom, depois ela falando, quero emagrecer, ia fazer esse... E começaram a criticar ela nas mídias. Ela falou, eu estou me lixando. Só quem pode me lacrar, me cancelar, são 2. Ou Deus ou o banco. Olha, o resto eu não quero saber. Achei e é isso. Adorei. Você não pode ficar... Ficar indo atrás, porque aí você não vai nem agradar muito, nem desagradar muito. Você vai ficar naquela zona cinzenta que não agrada, não desagrada, que ninguém nem vai te dar bola. E essas pessoas tóxicas e as que mais julgam são aquelas que nunca vão fazer. São pessoas que não vão pegar um celular para gravar, são pessoas que não vão ter vontade, ter determinação para entrar numa área profissional. Não querem a transformação nem a mudança. Não quer. Mas ela quer te colocar para baixo. Chamados reacionários. Exatamente. Não é o conservador, só é reacionário. Agora, quando você tem uma cabeça firme, que nem esse exemplo que você deu dela, ela está bem determinada e não vai ouvir. E você está forte para isso. Gente. Aí que você se destaca. Mas eu achei aquela frase que eu uso, quem pode me cancelar é banco e Adorei. É o máximo isso. Vou usar nas minhas palestras esse exemplo. Agora, me fala um pouquinho, durante seu mandato como secretário do Estado da Cultura, quais foram as principais realizações
aquela que você mais se orgulha? Me orgulho muito. Aliás, eu vou te dizer, cultura, Aline, é o seguinte, eu sempre falo e falava uma frase que eu cunhei e adoro usar, que educação forma e a cultura transforma. E hoje a educação e a cultura têm que andar juntos, não tem dúvida, porque no futuro os novos empregos, novos trabalhos dependem muito de criatividade. E cultura tem tudo a ver com criatividade. Eu vou dizer, os projetos que mais me orgulho, não é? Em toda a minha carreira pública, se não o principal, está entre os 4 que eu tenho assim paixão, são as fábricas de cultura, que eu tive o privilégio de fazer e implantar. O governador era o Goldman na época. Sim. E aí para você ver como é diferente quando as pessoas têm a caixa de ferramenta grande e cultura faz parte disso. Foi o caso do Fernando Henrique, muito. E o Goldman, por exemplo, o meu orçamento da Secretaria de Cultura, quando eu era secretário, que aqui em São Paulo sempre é reduzido, o Goldman levou a um patamar igual ao do Ministério da Cultura naquele período. Olha. Eu tinha R$1 bilhão em 12 anos atrás. Nós fizemos um projeto maravilhoso, chama-se Fábricas de Cultura. Eram 10 equipamentos que nós íamos fazer, um projeto junto com o Banco Mundial. Nós mapeamos as 10 áreas onde o jovem era mais vulnerável na cidade de São Paulo. Sim. E esse era do Estado, mas íamos fazer as primeiras na cidade. Então, nesses lugares mais vulneráveis, nós faríamos essas fábricas de cultura. O que era uma fábrica de cultura? É um centro cultural proativo. Não é um centro cultural para você ir lá ver exposições, não. É um grande centro onde você vai ter aula de tudo que era, na época, início de novas profissões. Aulas de teatro, aula de dança, aula de música, aula de artes plásticas, gravação, na época, em MP3, se não me engano. Então. E qual era o outro conceito? E aí, isso fui eu que quis fazer. Nós íamos fazer equipe, porque sempre quando é para a periferia, para a área pobre, é sempre, isso é um clássico no Brasil, é meia boca, assim tá bom. Como não tem nada, é melhor do que nada. Não. Nós pegamos arquitetos bons, são projetos arrojados, moderníssimos, onde o teatro de 350 lugares tem poltronas revestidas de couro, bonitas, arrumadas, com inclinação, palco adequadíssimo. As salas de dança tinham piso adequado para o balé. As salas de música, o revestimento acústico, tinha estúdio todo com os equipamentos da Apple de gravação. Bom, e com uma gestão feita através de organizações sociais. São 10. Bom, isso faz 13 anos. O gestor de 5 delas era o Sérgio Freitas, que tinha sido vice-presidente do Banco Itaú, tinha se aposentado. E das outras 5 eram organizações sociais que geriam elas. O Clóvis Carvalho, que tinha sido ministro da Casa Civil do Fernando Henrique. Então, a organização, a ordem dela... Bom, fora isso, é o seguinte, se você vai hoje lá, 12 anos depois, parece que foi inaugurada ontem, que porque os jovens se apropriaram delas. Que coisa bonita. E você olha a transformação, não da fábrica de cultura, o entorno mudou. O entorno mudou. E passam por lá em cerca de 1,5 milhão de jovens todos os anos. Que orgulho. E organizam de tudo, exposições. Tá? E sempre, hoje já são 15, se não me engano. Nós deixamos 10, na época eu saí de lá, eram 10, depois foi feita uma em São Bernardo, acho que uma em Diadema também, tem mais algum. Então esse foi um projeto para mim, até hoje eu tenho um orgulho enorme dele, porque ele é transformador. Com certeza, transformando o jovem através da educação. Vale a pena e cultura. ver. Aliás, que coisa bacana. O produtor dessas fábricas da Leste é um que eu vou te deixar, vale a pena um dia você entrevistar. Vamos, com certeza, com certeza. E a gente vê em outros países, ou até te perguntando isso, qual o papel da cultura para a imagem de um país no exterior também, né? Qual a importância disso? Isso eu vi quando estava na embaixada, fundamental, e nós não aproveitamos nada. Outro projeto que eu adorei ter feito, também na cultura, foi os chamados pontos MIS. Você sabe que em São Paulo são 645 municípios. O MIS fazia parte da Secretaria. Eu fiz uma transformação lá. Me lembro que na época a Folha criticou.
e dizia que eu era uma intromissão na gestão do MIS. Aí eu chamei o jornalista e falei, não é uma intromissão, é uma intervenção mesmo. E colocamos lá o André Sturp, que agora voltou para lá, que é um cara bárbaro. Nós criamos os chamados pontos MIS. Dos 645 municípios do estado de São Paulo, poderoso estado de São Paulo, 42%, 40% do PIB, só 120 municípios tinham cinema. Então, você imagina. O que nós criamos? O chamado ponto MIS, que era um convênio que o município faria com o MIS, o prefeito me dava o lugar, nós dávamos o equipamento, a tela, e mandávamos todo mês uma caixa, não de só filme nacional ou iranianos, não. Dos blockbusters, que é o que as pessoas querem assistir. Com certeza. E hoje é simples e barato fazer isso. Nós fizemos, eu acho que chegamos a fazer uns 150 mais cinemas desses. E um que para mim foi um exemplo, foi na Câmara de Vereadores, acho que do município de Paranapanema, que os vereadores vieram fazer, se podia fazer lá na Câmara. A Câmara Municipal de Interior, muitas vezes, só usam uma vez por semana. Só tem reunião uma vez por semana. E elas já vêm, o auditório, tinha tudo. Está pronto. Pronto. Bom, você sabe que aquilo pegou tanto que aí eles me pediram para pôr mais atividades culturais. A Câmara virou um centro cultural e Câmara Municipal. Olha só que E que depois é um modelo para se usar em outros lugares. Olha só. E a gente falou da cultura, mas eu queria saber, como secretário, você participou da secretaria da prefeitura, quais foram os legados? O que você vê assim, que te impactou? Você sabe que, como secretário eu fui subprefeito, secretário de serviços e de subprefeituras e acumulei. Quando você fala em serviços, serviço de limpeza da cidade, iluminação pública e serviço funerário. Então, tem histórias engraçadíssimas, trágicas no sentido engraçadas. Mas eu acho que, infelizmente, o legado, quando eu saí da prefeitura, aquela região da Cracolândia, tinham cadastrados lá, no máximo 100 pessoas e dispersos por lá. Nós tínhamos conseguido equacionar o problema, não do tráfico de drogas na cidade, obviamente, mas tínhamos resgatado o bairro do Bom Retiro e da Santa Efigênia do tráfico, né? Mas com muita persistência. Foram 4 anos que eu posso te dizer, Aline, que em 5 anos que eu fiquei na prefeitura, 5 ou 6 dias, no máximo, eu posso não ter passado por lá em alguma madrugada, porque todo dia eu estava lá para ver se estavam fazendo o projeto que a gente tinha implementado e tal. Então, eu acho que o legado, que eu diria, acho que formamos boas pessoas, mas infelizmente as gestões seguintes abandonaram, porque nós tínhamos o projeto seguinte, o nosso projeto focava a transformação da cidade. Fizemos. Foram 2 anos do Serra e os outros anos com o Kassab. Fizemos uma transformação, eu acho que grande, mas, infelizmente, as coisas depois voltaram para trás. Às vezes eu sinto que na gestão, você está na gestão, você faz a transformação, mas aí vem a próxima... Muda tudo. Muda tudo, é como se... Muda tudo. Você sabe uma coisa? É como se tivesse zerado. Um legado que nós fizemos, que nós deixamos, foi um exemplo. Nós sucedemos a gestão da Marta Suplicy, uma campanha muito acirrada, e pegamos a prefeitura numa situação muito ruim na época, quebrada. Mas, de novo, que eu falo, a visão, quando você tem visão e quando você está olhando o interesse público. Dentro de todos os problemas que poderia ter tido, fizemos oposição, tinha coisas boas que a Marta fez. Claro. Os céus foram uma coisa boa. O uniforme escolar foi uma coisa muito boa. O vai e volta, que é o ônibus escolar, uniforme, todo mundo criticou muito na época. Mas você tem que entender que o uniforme escolar na periferia é a roupa da criança. Exatamente. Como a merenda escolar é a refeição que ela vai comer. Claro. Então, nós, por exemplo, não mudamos o nome de nenhum desses programas, nem dos céus, e ela tinha feito 23 céus. Nós fizemos 24, para dizer que ainda fizeram um a mais, mas demos uma melhorada. Na estrutura, na logística. Não, no modelo que ela
também acha que compactou um pouco mais, tirou alguns excessos. Claro, isso você vai... Então, acho que foi essa coisa, a demonstração de que o que é bom tem que preservar. Pois é, mas a sensação que eu tenho é que muda a gestão, parece que anula tudo que foi feito e passa por uma outra... Eu acho que para quem está envolvido diretamente deve dar uma dor incrível, né? Você fala, meu Deus, eu fiz tudo aquilo, aquele plano e te digo muda. Que até hoje sofro muito, porque eu vejo, como eu já fiz, eu sei que dá para fazer, a cidade não podia estar como está, não precisa estar como está, e principalmente, Aline, pelo sofrimento das pessoas. Claro. Olha essa população de rua largada à própria sorte, vai para a periferia, ver como é que está a periferia de São Paulo, se a Avenida Santo Amaro está como está, etc. Você imagine o resto, e não precisa. Não. Então, eu te digo que a mim incomoda muito isso. Sim, eu imagino. E como que foi a sua experiência como embaixador do Brasil na Itália? Te influenciou a sua visão dessa relação internacional, né, e trouxe isso para cá, para o Brasil? Não, acho que o que para mim foi muito interessante, vários aspectos. Um muito emocionante, quando eu cheguei lá, e o presidente era o presidente Ciampi, que era uma referência na Itália, até eu tinha feito um jantar para ele aqui, quando ele veio visitar o Brasil, eu era ministro, fizemos um na minha casa, depois um jantar de Estado, lá na Água Branca, na Casa das Caldeiras. E o Ciampi, quando eu cheguei para apresentar as credenciais, ele me falou, embaixador, para você deve ser um orgulho, sendo a 4ª geração de uma família que imigrou da Itália pelas dificuldades, voltar à Itália representando o país que acolheu vocês. De fato, foi emocionante. O dia que eu fui para Castellabate, a nossa cidade, que é linda, diga-se de passagem, no mar, que fizeram feriado. Até vi as suas postagens sobre. Incrível, tem que pôr no item para viagem. Então, isso foi muito emocionante. Depois eu peguei um período, Aline, de transformação do mundo também, porque eu estava lá quando o Ciampi assinou o primeiro dia da União Europeia. Olha. Era como se assistia à criação, o nascimento de uma nova grande nação. E vou dizer, graças a Deus que foi feito. A Europa está em péssimas condições se não fosse isso. Então, e, ao mesmo tempo, foi o primeiro ano do governo Berlusconi, do período longo dele, dos 7 anos, estavam fazendo as mesmas reformas que o Brasil vinha fazendo. O que eu notei, alguns ensinamentos, eu tenho muita família na Itália ainda, né? Um deles é que a Itália não conhece o Brasil não conhece a Itália. Verdade, apesar concordo. de toda essa proximidade que possa ter. Eu sinto que é mais distante do que a relação Brasil-Portugal. Muito. Muito mais. O italiano acha que o Brasil ele é futebol, mulatas, praias. Por quê? Porque o Brasil se vende mal. A Itália tem uma vantagem sobre o Brasil. Como ela tem a Ferrari, ainda passa essa imagem de tecnologia. Porque senão todo mundo acha que a Itália é a Torre de Pisa, pizza e tarantela. Né? E um país que é o centro da pequena e média indústria, por exemplo, da tecnologia, do design, etc. Então, isso mostrou que o Brasil se vende muito mal. Eu me lembro que foi num programa de televisão e a gente não conhece algumas coisas nossas. E lá eles são muito emocionados, por exemplo, com a história dos nossos pracinhas da FEB. Isso também me emocionou muito, porque eu não conhecia. Como é. Eles lá têm 20 mil jovens, que eles diziam, vieram aqui do país tropical, chegaram num frio horroroso, combater sem nenhum outro interesse. Mas, então eu ia para a televisão, eu tinha essa vantagem de ser embaixador moço lá, que é raro, e italiano, e falando ali, então me chamavam muito para programas de entrevista. Então eu mostrava para eles, por exemplo, quando eles viam com essas histórias, os índios e tal, eles não têm noção, eu falava, os índios que vocês estão falando, que vocês queriam ver o quê? Os índios dançando para a chuva? Eu falei, então eu vou dizer para vocês também exterminaram aqui os gladiadores. Cadê gladiadores? Cadê as bigas em Roma, que eu não vejo mais? Vocês exterminaram? Eu falei, os nossos índios estão em São José dos Campos fazendo os jatos da Embraer, que vocês da Alitalia têm 40 aqui. Eu falei, eles evoluíram. Claro, então, claro, as coisas mudam. E eles ficavam muito impressionados, porque não conheciam. Até hoje eu percebo que não conhecem. Realmente, você falou um ponto, não é tão familiar, não é tão... Não é.
Para o italiano médio não é, porque eles me falaram também uma coisa que é certa, que eu ficava uma onça, que não tinha ideia onde é a capital do Brasil. Ele falava, mas embaixador, me dá 3 capitais de países africanos, ou me fala 3 países africanos. Ele falou, vocês estão a 12 mil quilômetros da Itália. Então, para o italiano médio hoje, isso é verdade. A nossa relação é com a Polônia, Sim. com a Rússia, com, enfim, a realidade a realidade com os países vizinhos deles. Né? E acaba sendo diferente. Então, isso foi muito interessante de ver. E eu, daí, quando voltei, também me dediquei, e até hoje me dedico muito, a tentar estreitar essas relações. Inclusive, você participou agora, recente, né, da candidatura. Do seminário. Sim, aqui uma candidatura para o... Mas essa foi só para ajudar a eleger um deputado. Ajudar a eleger, eu até lembro. E é interessante porque também é uma outra experiência que apareceu, né? Como embaixador, são outros desafios. E outra coisa, então, eu vi lá, como embaixador, com a União Europeia, qual é o papel do embaixador da Itália, do Brasil na Itália? Todos os assuntos de alíquotas, tarifas, etc., tudo em Bruxelas. Então, há uma necessidade muito grande de uma mudança do perfil dessas embaixadas para um perfil só comercial. Sim, com porque certeza. ela não tem tanto papel de relações públicas, principalmente. Mas comercial pode ter um papel muito também, importante. Com certeza, com certeza. Agora, como membro do conselho, e é até legal falar um pouquinho sobre isso, que ambos temos ligações, como membro do conselho da Associação Comercial de São Paulo, como você vê, Andréa, o papel das associações comerciais no desenvolvimento econômico das cidades? Olha, acho que todas essas entidades, né, e a associação comercial, como a Federação das Indústrias, como Federação do Comércio, como os clubes, todas elas sempre tiveram um papel muito importante na cidade e no país. A associação comercial, e todas elas têm que se reinventar, elas têm que mudar. Porque hoje, ninguém nem fica sócio de um clube se o clube não te dá alguma vantagem. Um dia me falaram, você vai lá, não, mas você pode vir aqui jogar cartas. Não quero, eu quero... Ou você tem... Se você não tiver um benefício, nem que te custe R$50 por mês, você não quer, porque vai te dar o trabalho de fazer o lançamento contábil, etc. A Associação Comercial, o Alfredo Cottait, especificamente, teve essa visão. Então, ele fez mudanças importantes na Associação Comercial, que está recolocando ela não só no cenário da cidade, porque, como ele também é presidente da Federação do Comércio, então, criou produtos que, com a tecnologia moderna, você pode expandir. Por exemplo, a Faculdade do Comércio. Faculdade do Comércio é um negócio sensacional. Porque, pensa, hoje você tem... Sabe quantos comerciários tem a cidade de São Paulo? 500 mil. Eu te pergunto, o que esses caras vão fazer com o avanço do comércio eletrônico? Eles têm que se preparar. E como, né? Para ir para as plataformas digitais, etc. Então, a Faculdade do Comércio teve esse foco de criar, através de EAD, que também fácil, de um custo muito baixo, cursos de graduação e pós-graduação que dão formação para as pessoas. Isso é um dos produtos. Tem o AC Crédito, que também é a parte de financiamento para pequenas e microempresas, com créditos mais baratos, e outros serviços que ela tem prestado. E isso, por causa da tecnologia, também vai se expandindo para as associações comerciais das outras cidades. O Pátio 76, que também eu estou fazendo um trabalho bacana lá com a Alessandra, e ela faz, justamente o foco de startup, que também é um braço da associação, ou seja, inovação, que isso é importante. E vai levar um novo empreendedor. Com certeza. Você precisa renovar, nós precisamos de gente moça também. Aliás, até deixar aqui registrado um grande abraço para o Alfredo, para a Ana Cláudia, para o Wilson, estão realmente realizando um belíssimo trabalho na frente. Isso sem dúvida. O Alfredo, eu falo, tem algumas gestões que vão entrar sempre vão ser reconhecidas essas mudanças, como foi o Paulo Maluf muito lá atrás,
o Guilherme Afif Domingos, que obsessivo com a pequena e média empresa, está aí com a micro e pequena empresa até hoje, e o Alfredo Cottai de fazer esse adornamento da associação comercial. E você sabe, André, que depois da pandemia, durante a pandemia, eu vi muito a necessidade de lojistas, empreendedores, eles não sabiam postar, não sabiam publicar, não sabiam se vender nas mídias sociais. E hoje em dia está tudo no digital. E esse empresário, esse empreendedor, não sabia se recolocar de uma forma mais mas não online, sabe, né? Não só isso o empreendedor, imagina, como agora, pega mesmo a gente, eu até pouco tempo atrás, eu não tinha ideia como é que abrir uma conta num banco digital. De repente, numa sala de dentista, eu recebi uma coisa lá de um desses bancos e estava esperando, em 10 minutos abri uma conta, uso só ele hoje. Mesmo. Então, mas são coisas que se você não for provocado, você não sai da sua zona de conforto. E tem que sair, a gente tem que olhar sempre para frente. Com certeza. Passado tem que servir de história e de exemplo e modelo do que não fazer e do que é bom fazer. Mas você não pode ficar agarrado nele. E tem que saber entender que o mercado mudou e a sua empresa ela tem que estar adequada para você não ser engolido pela concorrência. E a mudança vai acontecer cada vez mais rápido, porque tecnologia gera tecnologia. É uma velocidade incrível. Então, a gente imagina, você vê, não deu nem tempo de perceber o surgimento dos foguetes do Elon Musk que voltam e pousam. A gente está acostumado com o Saturno. Você não, que é mais não, com o Saturno V, subia, se perdia. Eles voltam e pousam. Ou que na Amazônia tem 4.000 satélites dessa Link do Elon Musk também, já lá em cima. É muito rápido. Está tudo muito rápido. Mas a gente tem que estar conectado, selecionar. Sim, mas estar atento e olhar para o futuro. Com certeza. Eu gostaria de agradecer a Tegra Incorporadora, nossos parceiros aqui no Pod da BAC. Eles estão há 45 anos transformando vidas ao seu redor. A Tegra possui imóveis em todas as regiões de São Paulo, como Brooklyn, Perdizes, Moema, Campo Belo e muito mais. Prontos para morar ou só alugar? Então entre no site tegraincorporadora.com.br e escolha o imóvel ideal para você. André, eu quero saber agora da sua vida digital. Como mentor, eu queria entender um pouquinho como foi para você esse desafio de entrar no Instagram, fazer um trabalho até belíssimo de fotos da cidade. Fala um pouquinho sobre isso. Muito difícil, Aline. Por uma razão, a gente percebe, é questão de percepção. Eu estava fazendo política. Então, quando você faz política, você procura divulgar aquilo que você está fazendo. Mas eu não consigo, esse é o ponto. Eu não faço política para mostrar o que eu estou fazendo, porque eu sempre acho, e de um certo sentido, de que o cidadão, para quem você trabalha, a quem você deve, ele percebe que você está trabalhando através do resultado do que você está fazendo. Eu vejo hoje, tem gente que passa o dia na rede social, em vez de estar na rede social gravando isso aqui, vai trabalhar, que seria mais útil, né? Mas não é só isso. Então, eu tenho essa questão. Eu não sei fazer o personagem lacrador. Não sei. E não quero fazer. É o que eu falo. É um jogo que eu não sei jogar e não quero aprender. Porque eu acho que é contra tudo que eu penso e tudo que eu acho. Para mim, vida pública é austeridade, é foco e é resultado. Com certeza. Né? Então, eu tenho muita dificuldade e eu vejo e tenho autocrítica nesse sentido. Então, eu vejo o meu Instagram. Tudo bem, tem lá um número de seguidores. Eu vejo quando eu posto, o que as pessoas gostam. Quando eu ponho fotos minhas ou com alguém, ou com... Eu detesto pôr foto minha mesmo. Eu acho que não tem o menor sentido ficar me pondo o tempo todo. O que estavam gostando, que eu vejo que gostavam? O negócio das casas. Como eu adoro andar pela cidade, então mostrar lugares... Mas é limitado. Então tinha lá... Eu também vejo, quer dizer... sei lá, 1.000 pessoas curtem, quando é muito legal, 500, 600 tal. Então eu vou por aí, eu não tenho uma disciplina, e hoje menos ainda, por não estar
não me sinto na obrigação de dar satisfações do que eu estou fazendo para ninguém. Então, eu nem estou tão focado nisso. Procuro mostrar o que eu acho interessante, o que eu vejo seu olhar, de sua interessante. visão. O meu olhar. E não tenho comentado política. Sim. Porque então vão começar a achar que eu sou pessimista, estou amargo, não sei o quê. Sim. E realmente não acho, eu não estou vendo motivos para estar feliz nesse sentido. Sim. Eu sou sempre otimista com relação ao futuro, porque aprendi com o Fernando Henrique também. País e política é um processo. Você não pode entender os fatos isolados. Isso aqui, uma hora muda de novo, volta, cresce, tem uma curva. Estamos numa fase mais difícil. Então, rede social, você sabe onde é que me foi muito bom? E era uma profissional que trabalhava comigo. Quando começou o Twitter, eu estava na prefeitura. A Camila Moraes. Eu estava na prefeitura, ela falou, você tem que fazer isso aqui. Tem que fazer. Bom, o Twitter eu era secretário de subprefeituras. Então, estava lá o meu nome. Aonde você viu o buraco hoje na cidade? Bom... Vi aqui. E me foi... Não, mas foi na época, era o que só tinha ele na época. Um instrumento de trabalho extraordinário, porque eu fiz os subprefeitos estarem conectados com eles e tinha que atender. Não tem por que não. Era muito. E a comunicação do Twitter ela é mais dinâmica. Na verdade, que agora virou X, né, do nosso amigo Elon Musk, mas ela é muito mais rápida. É uma comunicação muito mais assertiva para quem está na vida pública ou mídia. Então, realmente, ela funciona de uma forma mais dinâmica. E muito interessante, porque te põe em contato com a realidade de mais gente. Sim. Eu vi num desses podcasts, você falou, as pessoas ficam falando, só tem 5 mil seguidores. Isso. Bota 5 mil, tenta falar com 5 mil pessoas. Gente pra caramba. Imagina, 100 pessoas. Por isso que eu falo, o número não tem que se preocupar com o número. Então, na prefeitura, eu trabalhava com o Twitter e com o rádio. Sim. E respondia tudo. Porque as pessoas esperam isso de você e você tem essa obrigação. Então, o meu subprefeito, você fala, mas também, o cara está... Olha, o cliente tem razão, se ele está nos xingando, ele tem razão, ele não quer... E eu aprendi muito isso. As pessoas, elas não querem a solução imediata. Elas não querem ser enroladas. E o setor público enrola todo mundo. E todo mundo tem aquela imagem ruim. Claro, eu proibia de enrolar. Fala a verdade. Erramos. Não resolveu? Desculpe, vai resolver amanhã. Porque você não pode enrolar as pessoas. E aí elas se sentem enganadas. Você atrapalha a vida da pessoa cada vez que você enrola. Exatamente. Então, nesse período foi muito bom, muito útil. Mas hoje, eu não vejo assim, utilidade pessoal... ou que eu tenha tantas coisas assim que as pessoas vão estar interessadas em me acompanhar. Mas é muito curioso o seu olhar, esse olhar próximo de São Paulo que você tem. Mas esse amor que você tem por São Paulo, e isso traduz nas fotos. É interessante ver a arquitetura que você posta, o detalhe de uma casa, é uma foto que você tira de um bairro. Aliás, falando até de bairros, qual foi a sua descoberta de um bairro nessa parte digital mesmo, que você está batendo foto, que você está... Teve alguma coisa que te chamou a atenção? Algum bairro, algum detalhe? Assim? Muitos. Jardim França, por exemplo, na Zona Norte, que é um cara que copiou o que seria o Jardim América na época lá, inclusive com casas lindas. Parelheiros é um lugar lindíssimo, que parece estar no interior de São Paulo, que poderia... Na Zona Leste tem coisas muito interessantes, a capela de 1670, que era a Fazenda Biacica, que até por causa de ter visto aquilo lá, a gente desapropriou hoje, fez um parque que vai ser restaurado agora a casa. Não, São Paulo tem coisas fascinantes. Por que eu não tenho posto? Porque aí os políticos ficam falando que eu estou criticando a administração, mas não estou criticando, estou olhando como cidadão. Por exemplo, eu ponho toda hora de manhã os caminhões no meio. Mas por que tem que ter caminhão no meio da rua? Não era proibido o caminhão. Não pode ter caminhão, usar a rua como canteiro de obra. Isso até deve te dar uma frustração, né? Porque você vê as coisas, você quer falar, quer fazer e não dá. Mas eu vejo, por exemplo, uma coisa que eu falo aqui, porque as pessoas acham que não sou eu que faço o meu
minha rede social. A minha rede social, eu tiro as fotografias, eu escrevo. Eu não deixo ninguém escrever. Eu respondo, pessoalmente, inclusive. Né? Mas uma hora, eu quero fazer exatamente sobre isso que você falou, sobre São Paulo. Mas aí eu precisava ter uma Aline Bach comigo, com uma equipe que fizesse as coisas, porque eu não tenho tempo hoje para ficar escrevendo textos. São Paulo é uma cidade fascinante. Digital de São Paulo, porque conhece São Paulo como a palma da mão, nunca vi igual, viu? Mas vou dar uns palpites também, que eu ouvi o Alexandre Taleb falando, vou dar uns palpites de roupa também. Sim, acho que esse conta leve. Agora, me fala um pouquinho, a gente está falando de mídias sociais, como você vê, eu sei que está há muitos anos na vida pública, como você vê a comunicação, a parte na hora das eleições, da candidatura, como que isso mudou e se transformou ao longo dos anos? Muito, Aline, acho que isso das coisas, para mim, eu vivi isso, né? Eu era ministro-chefe da SECOM, que a SECOM cuida de toda a comunicação do governo federal. E isso foi em 2000, justamente. Nessa época, eu estava te contando, todo dia chegava 5h30, 5h30, a gente ficava preocupado, começava a ligar lá para o Rio para saber qual seria a escalada do Jornal Nacional, porque a escalada do Jornal Nacional derrubava ministro ou elegia presidente, enfim. Então era um parto. Quintas-feiras era um dia de dar frio na barriga, porque a gente ia ficar sabendo qual ia ser a capa da Veja no fim de semana. A Veja vendia 1 milhão de exemplares. Então aquilo era uma bomba. Nossa, com certeza. Aí você tinha capa da Veja. Capa da Veja. Estadão, Globo e Folha, somados, eram 3 milhões de exemplares, quase. Né? Então, você tinha uma vantagem, você tinha uma informação muito uniforme, você informava a sociedade do que estava acontecendo com relativa segurança. O Alex Pericinosto era meu adjunto, eu convidei ele, tive essa sorte dele aceitar. Uma outra coisa que ele me mostrou é da publicidade de governo, da burrice que era. E ele me mostrou com pesquisa. Nós tínhamos que fazer tinha uma publicidade do governo federal sobre a eclusa de Jupiá, vamos dizer, que era uma obra conjunta com o Estado. Aí ele fez uma pesquisa e me mostrou o custo daquilo, o Jornal Nacional, astronômico, um anúncio. Aí ele mostrou a pesquisa, olhando no estado de Rondônia, Ceará, todo mundo xingando, pô, todo dinheiro em São Paulo, absurdo, para que fazer São Paulo? Bom, então aí ele falava, aí mesmo em São Paulo, o paulistano olhava aquela eclusa de Jupiá, que é lá em Jupiá, não tá nem aí. Aí ele mostrou o caso contrário. Então ele falou, para quê? A eclusa de Jupiá, quem vai usar a eclusa de Jupiá vai ver. E é a eles que interessa. Exatamente. Isso é um ponto. Outro ponto, então ele me ensinou muito a descentralização da comunicação. Ele falou, esquece essa coisa de comunicar o Brasil inteiro a mesma coisa. Isso não faz sentido. É regional. Não, então a gente fazia, na época, falava com os jornais municipais. Ia até lá. Isso de um lado. E na parte de imprensa era essa dificuldade, porém, você conseguia ter essa comunicação mais uniforme. Hoje, você vê, a Folha de São Paulo, se você pegar os Estadão, eles têm em média, acho que 60 mil exemplares dia, impressos. Como perdeu força, né? Perto de antigamente. E a própria audiência da televisão. Exatamente. Também, a audiência e a influência. Na minha época, se um jornal nacional fizesse, por exemplo, vamos dizer, criticasse um presidente como criticaram o Temer durante o período dele, não aguentava. Hoje não tem mais tanta força. Mudou radicalmente, mas mudou para pior. E a gente vê essa trilha indo em direção das mídias sociais. E aí é o ponto. Um candidato hoje, veja o case do Barack Obama, né, lá atrás, que ganhou as eleições pelas mídias sociais, principalmente. Mas vai ter que ter, em algum momento isso vai se ajustar. Porque, por exemplo, o Antônio Anastasia, grande senador, foi governador de Minas, parou de fazer política. Eu parei. Por quê? Porque não dá para competir. Como é que a gente vai com o estilo que nós temos, não vai ter voto. Não adianta. Aliás, eu tive uma eleição aqui de São Paulo,
para a cidade de São Paulo, acho igual ou menos votos que a Joyce Hasselman. Você imagina? Com toda a sua trilha e trajetória. Claro. Mas não adianta, quer dizer, é uma questão de como falar. Sim. E também do que as pessoas querem ouvir. E eu acho que muitos políticos não têm essa dimensão, até tem muitas vezes, mas eles não conseguem traduzir para o digital. Toda a bagagem que eles fazem. Eu tenho absoluta dimensão disso, certeza. Mas não consigo transmitir por isso para fora. E funciona. Vou te dar um exemplo. A minha campanha italiana. Itália, eu lembro. Essa, eu peguei uma menina, eu nunca estive com ela. Ela mora no Mississippi. Sim. E ela era head de mídia social de uma empresa e tal. Ela falou, eu te faço. Tá bom. 20 dias, gastei pouquíssimo de campanha, 20 dias, só rede social. Fui em alguns lugares, no Paraná, Santa Catarina e tal, fiz 35 mil votos. Sim. Porque, segundo a métrica que me mostraram, eu falei 4 vezes nesse período com 5 milhões de pessoas. Olha que isso. Agora, essa coisa, aí tem que saber. Tem que saber passar. E você é craque nisso também. Até uma história engraçada dela. Eu sou perfeccionista com os vídeos que me pediam. Então, eu gravava e, no máximo, eu não quero vídeo com mais de 40 segundos. Ela falou, tá legal, faz o seguinte, mas faz um favor. O quê? Põe o que você quer falar nos primeiros 10 segundos e capricha nesse, porque o resto ninguém nem vai ver. Esquece. Todo vídeo é assim, é o que retém a atenção ao começo. É muito engraçado. Então, mas eu não consigo, por exemplo, gravar um vídeo, porque eu acho que eu estou enganando a pessoa. Se eu não explicar direitinho, né? Os detalhes. Assim. Então. Isso é muito verdade. Bom, toda semana, Andréa, nós temos aqui o quadro Comunidade da BAC, onde você faz perguntas no meu Instagram. Eu abro a caixinha de perguntas e vocês perguntam tudo e mais um pouco sobre os nossos convidados. E a Andréa choveu perguntas, viu? Bom, Pedro perguntou: Andréa Matarazzo, você vai se candidatar a prefeito ou entrar em alguma chapa? Não, acho que agora não tá no meu foco, mas não vou dizer que não, nem que sim, realmente acho que ainda está um pouquinho antecipado. E eu sempre digo, né, você pode parar de fazer política é sempre transitório, porque quem gosta ou quem está na política, você está permanentemente circulando, ouvindo. Eu não consigo me omitir completamente. Então, não sei. Você não está no seu radar. Neste momento, não está no meu radar. Felipe perguntou quais... Até porque ninguém é candidato de si mesmo, não adianta. Tem que esperar, tem que ir entendendo. Felipe perguntou quais são os princípios ou valores que você considera essenciais no setor público. Bom, o primeiro deles, ter espírito público. Isso não tem... se não tem espírito público, esquece, vai fazer outra coisa. Segundo, outro valor, autocrítica e saber ouvir. Porque você é um funcionário público, você está lá para isso, você está lá para ouvir. Mesmo que a pessoa não tenha razão, você explica 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Você tem que ter essa resiliência. É assim, se você não gosta de amolação, vai ser gerente de multinacional, então não vai para a área pública. E o terceiro, entre outros também, é convicção do que você está fazendo. Eu apanhei muito quando estive na prefeitura, mas eu tenho certeza até hoje que eu estava certíssimo, e o tempo mostrou que sim, e faria de novo, da forma como eu fiz, porque eu tinha convicção. Eu não estava preocupado em parecer o bom moço. É isso, fazer um Instagram abraçando aqui, falando lá. Não, eu tenho certeza, inclusive, que as pessoas ficam muito mais satisfeitas eu estar lá mais sisudo, etc. Mas ela com o problema dela resolvido, até porque a área pública não tem nada engraçado para você estar dando risada o tempo todo. É duríssimo e a vida das pessoas é muito áspera, muito difícil. Você tem que procurar facilitá-las. Então você tem que ter esse espírito público como coisa essencial. Perfeito. Márcio perguntou qual o maior desafio que você enfrentou na política durante a sua trajetória pública. Não ser de família política e ter convicções muito claras e valores muito arraigados dentro de mim. Isso, infelizmente, me coloca teto
porque eu não sou uma pessoa conveniente para algumas posições, vamos dizer assim. Porque eu acho que, de novo, eu sou muito apegado à questão do espírito público e da seriedade na área pública, no trato da coisa, por valores que eu aprendi com o Montoro, com o Fernando Henrique, com o Covas e com todos esses com que eu trabalhei. Perfeito. E com a minha família também, essencialmente, que trabalhou muito. Júnior perguntou como iniciar na vida pública. Não é fácil. Ele tem toda a razão, que todo mundo fala, não é fácil, você chega nos partidos, ninguém te dá bola. É o seguinte, a melhor forma, através de concurso, pode ser uma coisa interessante, e eu me impus através da competência. Quer dizer, eu fui com o Goldenberg, mas eu fui lá e falei, eu aqui tenho que ser o melhor, porque como não tenho família, ninguém vai... Claro. Acabou. Sim. Eu fui, se aproximaram de mim, eu soube me aproximar das pessoas, eu mostrei serviço, porque é um ônus de quem não tem família pública e quem não cede. Né? Não, e não fica cedendo a tudo, não compõe. Eu não componho, mas entregava resultado. Então tinha que entregar muito resultado para não ter que ficar compondo, fazendo média, cedendo daqui e de lá. Eu prefiro não ocupar cargos do que isso. Então eu acho, se aproxima de alguém que esteja na área pública. Tenta algum amigo, vamos dizer, se você tem algum deputado que vai e tal. Se você já tem um certo currículo e tem disponibilidade ou independência, vamos dizer, não precisa ganhar muito, tenta trabalhar no gabinete de um deputado, de um vereador, de um deputado estadual, federal, de um secretário. Né? O fundamental é isso. Não adianta ir para a área pública como ambição pessoal para ficar famoso ou como negócio. Isso é trágico, né? O que nós estamos assistindo. Mas se você conseguir ter uma certa independência, ganhar pouco no começo e trabalhar numa secretaria ou com um deputado, eu acho que é o melhor caminho. Não tenta sair candidato de cara se você não tem uma base, porque vão te tomar dinheiro, você vai perder tempo e vai ficar frustrado. E aí toda aquela jornada foi por água abaixo, né? A Carol perguntou como você vê o cenário político atual. Muito triste no momento, porque não é bom, né? O cenário, o mundo todo está num momento difícil, mas o Brasil, o que eu percebo, a gente discutindo acessórios, esquecendo o principal. O Brasil não está... Apesar de tudo, vamos dizer, a economia até está indo. Sim. Está indo, porque a economia brasileira é resiliente, ela funciona, diz bem ou mal, está funcionando, apesar de juros estratosféricos, distorções, mas a gente tem que lembrar que você tem hoje uma ampliação desse desnível social muito grande, né? Menos ricos, muito mais ricos, e uma base com muita dificuldade. E eu não vejo ninguém discutindo isso. A gente está discutindo só questões identitárias e essas outras coisas, e discutindo o passado. Né? E discutindo o passado, sem parar. Eu acho isso... E não estou nem falando questão ideológica, hein? Que é outra discussão cretina. Sim. Eu costumo, quando eu fui candidato a prefeito, e a vereadora costumava dizer, buraco na rua não é nem de direita nem de esquerda, ele só tem que ser tampado. As pessoas não querem, sabe? É como o cara que está na periferia, ele não é petista, ou ele é tucano, ou é direitista, ele precisa de vaga na creche, ele precisa de vaga na escola, ele precisa de leito no hospital. Essas são as coisas que ele precisa. Ele está se lixando para a questão ideológica. Vamos dizer. As prioridades do brasileiro, gente, são completamente outras do que nós estamos vendo essa discussão. Exatamente. É por isso que me interessa. Mas muda, a gente tem que ser otimista, porque isso muda. Sim. O que você dá de conselho aí para as novas gerações? Que eu acho que a mudança talvez venha das mãos, vão vir das mãos deles, com certeza vai vir. E tem tem governadores jovens aí muito bons despontando. Tem uma nova geração. Para os jovens que estão te ouvindo, né, para o seu público, o que eu diria? Que vale a pena ir para a área pública, tem que ir para a área pública. Porque isso é que vai fazer. Eu vejo poucas mulheres. Não, mas tem que ir.
A área pública é a única forma de você conseguir implementar grandes transformações. É o único lugar onde você consegue se sentir realizado pelas mudanças que você faz. Tem frustrações? Tem. Claro. Tem dificuldades? Muitas. Na privada também tem, na área privada também tem. São coisas diferentes. Mas vale a pena. Política não é isso que a nossa juventude está assistindo por aí. Imagina, eu fiz política, sempre falo, com mais seriedade do que fazia na minha empresa, e meus colegas também. Tinha problemas, todo governo tem problemas. Como outra coisa que é importante dizer, todo governo, ele nem é ótimo inteiro e nem é péssimo inteiro. Sim. Por quê? Porque a máquina pública, ela também tem dinâmica própria, ela anda, as coisas vão acontecendo independente dos governos. Então, o que eu recomendaria é não desanima, se forma. Essa coisa hoje está muito na moda falar de empreender. Toma muito cuidado com empreender, porque o Brasil não é para principiantes, não é para amadores. Juro de 14% ao ano, é muito difícil os negócios irem bem. Né? Então, claro... Resiliência, muita resiliência também. Seria o último a dizer não me empreender, porque eu venho de uma família que o meu bisavô é um hiperempreendedor, e muitos são, mas tem que tomar muito cuidado. Agora, apostem também na área pública, como carreira. Sim. Porque, por exemplo, que são carreiras boas. Vai carreira Banco do Brasil, BNDES, você pagam bem Banco Central... Hoje a área é ampla, a área pública. E também dá muita satisfação. Sim. Mas não desanima, não pode desanimar no país. Não, imagina, nossos patrícios, você Armênia, eu que tenho parentes libaneses, quantas vezes a gente já viu o Líbano mesmo? Era a pérola do Oriente, hoje está passando uma fase horrorosa. Exatamente. Mas volta, os países são feitos em gerações, não é... E tem que acreditar. Eu acho que isso é importante também. Acreditar e ter esperança, mas trabalhar duro também, se informar, ter estudo, não querer chegar lá na frente sem você ter uma construção de base. Como tudo na vida você tem que ter, mesmo porque quanto mais experiência você tem em diversas áreas e setores, mais lá na frente você é um profissional, ou na área pública ou na privada, mas você é um profissional completo. Acho que esse é o ponto, e se apegar muito em valores. Acho que é importante. Persistência, tem que ter. Veja você, Aline, quando você imaginou que você ia caminhar para uma profissão que você inventou, porque você não é uma influencer, você não fica lá dando palpite e tal. Não, você pegou um nicho e a sua parte de ensinar as pessoas a empreenderem através de rede social, a fazerem as coisas, a conseguir ter relevância, separa as coisas, sem oba-oba. Mas é uma profissão nova. Né? Super. Então, todo mundo, acho que está nos ouvindo, tem que pensar isso. Persiste. Exato. Mas cuida, eu só recomendo sempre que toma cuidado. Não se esteja achando que tudo é um mar de rosas. Não é. Nada vem Precisa persistir. Poucas pessoas vão ajudar, né? Mas tem muitas oportunidades, mesmo com o país ruim ou país ruim, a gente não vai mudar daqui. Ninguém que tem mais de 30 anos vai mudar daqui. Né? Se você for fazer faculdade lá fora, pode ser que você acabe ficando. Mas posso dizer, a Europa não está nenhuma maravilha, Estados Unidos não é fácil. O mundo que está crescendo, se desenvolvendo é a Ásia. Mas tem um gap cultural difícil para todos nós. Então, mesmo aqui mesmo, com todas as dificuldades, o seu caso, por exemplo, Aline, você cresceu num momento péssimo do Brasil. Nós, todos brasileiros, né, da minha geração, os mais novos, mais velhos, já temos os anticorpos para esses problemas do Brasil. Entra governo, sai governo, nós não podemos ficar contaminados com o clima de governo. Nós temos que olhar o mundo real nosso. Eu acho que esse é o aspecto que eu recomendaria. Fica focado nisso, não se deixe contaminar nem com pessimismo, nem com excesso de otimismo. Exatamente, que isso também é perigoso. E falando em, não vou te falar momento positivo, talvez? Toda semana nós temos um momento like. O que seria esse momento like? Gostaria de saber, André, o que você dá like na sua vida? Ter tido a oportunidade de fazer exatamente o que eu queria, o que eu gosto.
né, de ter trabalhado com pessoas extraordinárias. Dificilmente eu acho que alguém teve essa possibilidade, tanto no setor privado como no público, né, de conviver com as pessoas que eu convivi da minha família e depois em governo. Mas você está falando de um momento positivo, eu posso fazer um parênteses? Eu sei que já está acabando. Mas eu ouvi num podcast essa semana. Um dia, né, logo no começo da internet, tinha o IG, lembra? Criaram o IG. Lembro. O IG sempre tinha aquela coisa do dia disso. Eram temáticos. E um dia eles inventaram o dia da boa notícia. Não podia ter notícia ruim. Então, só boa notícia. Era dia... enfim, aquele dia, na véspera, à noite, mataram o prefeito de Campinas. Ai. Eles deram um jeito lá de pôr, não sei, mas eu ouvi ontem, eu dei tanta risada. Só que dia era o dia da boa notícia, que não podia dar? 11 de setembro. Ai. E foi o 11 de setembro das Torres Gêmeas. Olha. Então, quando a gente fala dia positivo, a gente não deu muito certo. Tem que tomar muito cuidado. Ai, o excesso de positividade, né? Não, mas eu acho que o que eu daria like foi isso. A família que eu tive e tenho hoje, depois da minha mulher, filhos todos. E a sua mãe, maravilhosa, com 92 anos, que eu acho incrível essa sua... Ótimo. Sua mãe é incrível, sou fã. Todos frutos, como a sua família, de imigrantes que batalharam muito para quando chegaram aqui, porque não é fácil sair de um país para um outro, e principalmente da forma como todos chegaram aqui. Eu sempre brinco, o seu avô que migrou, isso, né? Os dois. Meu também, meu bisavô, nenhum deles veio para cá fazer turismo para conhecer o Corcovado, tá certo? Não falavam nem a língua, né? Muitas vezes. Vieram fugindo de guerra. Tragédias e de grandes dificuldades. Vieram para fazer uma vida nova. Então, eu acho que isso é outra coisa que nós aqui temos que... É um legado importante nosso. Temos que seguir esse exemplo. Olhar para trás, para os nossos antepassados. Eu tenho muito orgulho de ser armênia e muito orgulho das raízes e da importância... Temos que ter e usar as coisas positivas como exemplo. Isso que a gente tem que dizer para quem está nos ouvindo. Exato. Dá para fazer. É duro, é difícil, mas dá para fazer. Olha aí, se você está pensando em entrar na vida pública, não desista. Seja você, estude muito e seja o principal, é ser resiliente. Olha quanta história inspiradora do André Matarazzo aqui. E eu acho que isso faz toda a diferença para quem está naquela dúvida, mas tem alguns receios, objeções. Como tudo na vida, não é fácil, mas tem que ir atrás. Uma coisa que eu aprendi na área pública, sempre todo mundo fala, não, funcionário público, isso, aquilo e tal. Eu vou te dizer o seguinte, eu trabalhei nos 3 níveis de governo. Estatal, 4, né? Empresa estatal. Nunca, nem na minha empresa, tinha um conjunto de profissionais como tinha lá, na CESP. Na administração federal, o grau de qualidade do funcionalismo é espetacular. No estadual também, no municipal também. Como na empresa da gente, como em todo lugar, tem o ótimo, tem o cara mais folgado, tem o mais puxa-saco e tem o picareta. Mas isso tem em todo lugar. Todos os lugares. Não desanime por causa disso. Não. Porque é uma escola. E é uma missão também, eu acho. Aliás, falando em missão, eu queria perguntar, qual é o seu propósito de vida? Transmitir todas as oportunidades que eu tive o privilégio de ter vivido, por isso que eu gosto de dar aula, gravar podcasts, estou escrevendo um livro sobre isso, não sobre biografia, que eu acho que não perto das pessoas que eu conheço, mas mostrar o seguinte, que vale a pena você fazer as coisas, e a área pública é muito gratificante e muito importante que tenha pessoas de qualidade e com seriedade e propósitos. Olha só. Andréia, eu fico muito feliz, me sinto honrada da sua presença aqui. Você é uma pessoa que tem grande importância na minha vida profissional, você sabe disso, tenho uma estima imensa por você, por tudo que você já fez por mim. E queria agradecer imensamente. Nossa hora voou. Que delícia esse bate-papo. Nossa, eu ficaria horas com você. Tem muita história para contar. Quando quiser fazer vai voltar de novo. Pode chamar por temas específicos. Faço com o maior prazer. Parabéns. Olha, essa outra iniciativa sensacional sua. A Lili Bach sempre se reinventando, né? E o Pod da Bach.
já vai ser um sucesso. Com certeza. Amém. Obrigado, querido. Muito obrigada. Se vocês quiserem, vou deixar aqui André Matarazzo para vocês seguirem no Instagram. Vocês já conhecem ele. Vai ser um grande prazer. E na quarta-feira que vem, eu te espero mais às 18 horas para o Pod da BAC.